Na tela do Band Esportes você vai ver o que já aconteceu na Fórmula 2 em Spa-Francorchamps. Por exemplo, a luta dos pilotos pelo título da mais importante categoria de acesso para a Fórmula 1. Uma sequência muito forte de ultrapassagens. Ian Lawson, por exemplo, passando para o Bochum e brigando pela primeira posição, enquanto Logan Sargent vindo as suas chances de brigar pelo título nesta temporada, indo para a brita e para a barreira de pneus. E aí, Filipe Drugovich começa a escalar o pelotão, fazendo uma série de belíssimas ultrapassagens. Um dos grandes destaques da prova da semana passada, chegando na quarta colocação na primeira corrida. Na segunda, líder do campeonato, fazendo manutenção de sua confortável vantagem no campeonato desse ano, até porque Theo Pourchaire, carro número 10 que você vê aí, passando pelo pesadelo técnico de perder várias posições. Enzo Fittipaldi também correu muito bem no final de semana, apesar dos limites de sua equipe. No final, quem ficou com a primeira colocação, mais uma vez, Jack Durham, piloto que vai despontando em sua etapa de estreia. Primeira temporada dele na Fórmula 2, ele já conquistando um bom destaque nessa reta final da classificação. Você está vendo imagens lá da Holanda, Zandvoort. Estamos para acompanhar esta corrida primeira do final de semana da Fórmula 2. É a 12ª etapa do campeonato. O circuito você já conhece. Acompanhamos os treinos livres, a classificação. São 3 setores onde vamos conferir os tempos. 2 zonas de acionamento do DRS. 14 curvas no circuito. Pouco menos de 9 metros de elevação. Mas com certeza muitas emoções que nos aguardam com Filipe Drugovich. Ele que vai ser o pole position para amanhã, largando da 10ª posição. E Clement Novalak, seu companheiro de equipe, saindo em primeiro na prova de logo mais. Mendonça, Novalak não está fazendo uma grande estreia na Fórmula 2, é o 15º no campeonato, vai sair na frente. O que é que a gente pode esperar da corrida dele e também do Drugovich? Bom dia. Muito bom dia, Celso Miranda, bom dia, Ricardo Molina, bom dia a você que gosta de automobilismo. O Clement Novalak tem uma grande oportunidade largando na frente nesse grid invertido, mas atrás dele tem pilotos muito fortes também. O Marcus Armstrong vem o segundo, o Juri Vips é o terceiro e o Dennis Hauger em quarto. Chamo a atenção para o Dennis Hauger porque ele venceu a da Fórmula 3 aí no ano passado. Assim como o Clement Novalak, ele estava no grid e tem experiência no circuito. Claro que todo mundo já se adaptou, claro que todo mundo já pegou a mão, mas são pilotos que o estilo casa com essa pista. O Dennis Hauger é o principal deles e a gente fica de olho no que o norueguês pode fazer. Tá aí o grid de largada da prova, Clement Novalak ao lado do Marcus Armstrong. Eu vou acompanhar com você aí, para você saber que na segunda fila o Juri Vips larga ao lado dele, Dennis Hauger. Liam Lawson e o Ayumu Iwasa, que andou muito bem nos treinos nessa pista, larga apenas na 6ª posição. O Richard Verschoor, o 7º, Logan Sargent na 8ª posição. Jack Durham ao lado de Filipe Drugovich, uma bela briga aí na fila de número 5. Fila 6 com Frederic Verster e Amaury Cordel. A 7ª fila traz o Enzo Fittipaldi, 13º, e o Roy Nissany em 14º. Marino Sato é o 15º, Theo Pourchaire apenas na 16ª posição. Ian Gandaruf lá na 17ª, David Beckman o 18º. Oni Caldwell voltando às corridas em 19º, Callum Williams em 20º, Ralf Boschung 21º e a Tatiana Calderon na 22ª colocação deste grid. Molina, tua expectativa para a prova? Vou aproveitar aqui. Boa tarde, Celso Miranda. Boa tarde, Thiago. Já é meio-dia. Eu estou preocupado com a temperatura da pista, 38,4. Lembrando que o carro do Drugovich ainda não é tão bom quanto o do Durham, com pneus duros. Quero ver se o Paolo Andilela tentou alguma coisa nesta corrida para preparar o carro para a corrida de amanhã. Sabemos que Zandvoort é uma pista que
praticamente proíbe as ultrapassagens. Espero que ele consiga marcar alguns pontos, aproveitando que o Pourchaire larga lá atrás e Tati Calderon ficou parada no grid. Ela vai largar lá atrás, já sairia na última posição, fica complicado porque o carro da Charrot parece que não se movimenta, não está apagado, mas ela não consegue ali sair da posição. Qual é o procedimento aí agora, hein? Tem que levar para o pit lane, né? Ela vai ter de ser recolhida para o pit lane. Se ela conseguir fazer o carro movimentar, ela pode alcançar os demais. Vamos ouvir os pilotos. Só fazer uma boa largada e controlar as coisas a partir daí. A menos que haja uma grande diferença de ritmo, é difícil ultrapassar, mas é tudo a respeito da largada amanhã. É difícil de ultrapassar, muitas curvas muito rápidas, mas tem também uma degradação grande de pneus em função da energia. A gente não esteve aqui com um ritmo longo na Fórmula 2. E qualquer coisa pode acontecer na Fórmula 2. Tem mais de 20 voltas para fazer. É bom largar na pole, mas tem muita coisa pela frente. É difícil ultrapassar a curva. A pista é estreita. Então vai ser uma corrida difícil. Então é isso, Celso. A Tatiana vai ser recolhida para o pit lane, de onde ela deve largar, se largar. E olha que coisa, né? Se a gente fala de linguagem corporal de pilotos, o Clement Novalak vai ser... Ele tá cheio de dúvidas, né? Isso ele contou ontem e o carro da Tatiana tá aí, ó. Já no pit lane, o carro número 23 da Charrot. E ver se ela consegue largar mesmo, né? Os carros vão chegando ali para a formação do grid. E a pista é grande em cima do francês. Tá aí parado na primeira posição o carro número 12 da MP, equipe da casa, equipe holandesa. Equipe Trident, todo mundo de olho ali nos computadores, checando o funcionamento dos carros. Tatiana vai sair da posição dela lá atrás, não está nem na ponta do box. Procedimento de luzes e lá vão eles. Imediatamente após ali o acionamento das luzes, já tem pulando ali para a primeira posição Marcus Armstrong. Por dentro já acionou ali mais rápido pedal da direita para vir para a primeira colocação. Novalak já sob ataque e pelo menos outros dois pilotos que embutem forte. E segurou o ritmo, fechou a porta, vai lá por fora. Por dentro vai tentando ali o Yuri Vips. Por fora a gente de olho também no carro número 11 do Filipe Drugovich, no meio do pelotão ali espremido, tentando evitar qualquer confusão. Muita areia levantando. Mesmo depois da classificação da Fórmula 1, vai ser interessante ver o rendimento dos pilotos ao longo dessas 29 voltas. Saiu bem na primeira posição ali o Marcus Armstrong, aproveitou forte esse início. Drugovich vem ganhando posições, está no meio ali de outros 3 carros, ainda colocado em 10º, mas com chance de subir na classificação. Novalak se manteve na segunda colocação, Roger pulou para 3º. Outra forçação de barra ali, ó. Espremendo, colocando ali no limite. Por fora foi o Liam Lawson, posição. Deixou para trás ali o Yuri Vips. E no carro número 8 trouxe muita sujeira para a pista. Foi um pouco mais agressivo. Subindo, vindo para completar ali a primeira volta, a primeira posição. Marcus Armstrong, Novalak, Roger, Lawson, Yuri Vips, Vershaw, Ayuasa, Logan Sargent, Jack Durhan e o Filipe Drugovich. Drugovich mantendo a 10ª colocação da prova. Primeira volta, opa, já tem carro esparramando, é ele, Theo Pourchaire. Impressionante, hein? Carro número 10 saindo da pista, aí caindo para a última colocação. O carro do segundo colocado no campeonato. Molina já não começou do jeito que ele imaginava, melhor ali. Perspectivas do Filipe Drugovich. Olha só a disputa dele. Errou freada.
Muito. Completamente passou do ponto. Não foi do jeito que ele queria, mas está continuando do jeito que a gente viu. Continua cometendo erros básicos no desespero. Tentou uma ultrapassagem lá onde já não dava mais. Vai enterrando definitivamente suas chances no campeonato. Thiago, aquilo que você falava, né? Ele é um piloto muito jovem, mas agora sob pressão tá avolumando, né, o número de erros que ele comete. Pois é, e eu acho que tá chegando um momento que não dá nem mais pra gente, porque a coisa já tá tão complicada que eu acho que ele já ligou aquele botãozinho que todos nós temos na nossa mente e falou, vamos pra cima e seja o que Deus quiser, e, enfim. Agora ele já meio que abre mão do campeonato, vai fazendo a corrida dele, tá certíssimo, enquanto a gente vê aí o Drugovich entre os 10 primeiros. Não é suficiente para pontuar. O Drugovich precisa de 2 posições para marcar pontos nessa corrida sprint, já que só os 8 primeiros são contemplados. E o Liam Lawson fez uma excelente ultrapassagem ali em cima do Juri Vips e vai de novo melhorando seu ritmo de volta. Não só ele, mas como também os outros pilotos que a gente conhece aí da academia da Red Bull. Aí o Iwasa tá para cima ali do Richard Verschoor, tentando ganhar essa 6ª posição. Revendo a largada. E o Marcus Armstrong foi realmente muito bem na busca ali pela ponta. Olha, mas deixar o cara que larga no lado sujo te passar, hein? Realmente... E não, quase toma outras 2, né? Não é legal, não. Eu quero ver se tiver a on-board do Novalak. Eu acho que ele deixou o carro distracionar demais. E perdeu totalmente a chance de disputar. E essa do Juri Vips? Tomou-lhe ali do Liam Lawson, que foi muito agressivo pra cima dele, hein? Isso porque eles moram no mesmo apartamento, né? A discussão vai ser forte de quem vai lavar os pratos hoje à noite. E ele já se desculpou, mesmo sem ter feito nada, e disse exatamente isso no rádio, né? Eu não fiz nada. Quando o piloto já chega se desculpando, ainda mais quando ele pega um bom trecho ali, pista, né? Subiu na grama para fazer aquela ultrapassagem. Agora eles podem usar o DRS e a gente vai ter aproximações interessantes, inclusive numa tentativa de troco ali do Vips em cima do Liam Lawson. Agora, Celso, a chance que o Novalak tinha era de ter mantido essa distância em 1 segundo. Com 1.4, não tem acionamento de asa para ele vai segurar todo mundo atrás, vai ficar sendo presa fácil e o Armstrong vai embora. E ele tem o Dennis Hogger atrás dele em 3º lugar, um piloto que venceu no ano passado aqui e que precisa de um bom resultado nessa prova. Vamos acompanhar aí com atenção o desempenho do piloto do carro número 1. Olha, Caldwell. Espetado, foi até lá, hein? Quase bateu mesmo. Ele mesmo, Caldwell. Tá tentando sair, vamos ver. É possível que ele saia sem que a gente tenha a intervenção do safety car. Celso, essa manobra... vamos ver o que aconteceu antes de eu falar. Daru foi lá na grama, voltou levantando sujeira, ficou no traçado, mas não foi isso não. 2 lances separados. Ele veio sozinho ali. Olha, Caldo. Os 2 travaram, né? Mas lances absolutamente separados. 2 erros de frenagem brutais. Agora o do Oli Caldo, pelo amor de Deus. Ele provavelmente saiu porque a gente já tem a bandeira verde. Mas eu ia mencionar que a disputa do Lawson e do Vips, 2 pilotos Red Bull, fica ainda mais quente agora que a Mariana Becker trouxe essa informação da visita do Drugovich ao box, ao motorhome da Red Bull para conversar com o Helmut Marko, né? Os 2 devem estar de cabeça quente aí e tendo de mostrar serviço. Afinal de contas, se a fila anda... O Hauger sempre falou de que o ritmo tá bom. E tá bom mesmo, né? Tá meio segundo, 6/10 de segundo agora em relação ao Novalak. Daqui a pouco ele atrasa. E essa pressão é muito grande para cima de todos os pilotos, porque a Red Bull não é questão de respeitar ou não a fila, mas ela também mostra que a fila anda. E no caso dela, é bem rápido. A gente tem que lembrar que o próprio Max Verstappen não fazia parte do time de pilotos da Red Bull até os 48 do segundo tempo, vamos dizer assim, quando eles negociaram para trazer um piloto de 17 anos para a Fórmula 1, hoje campeão, e largando na pole position na Fórmula 1 amanhã. E vamos lembrar que a fila é dela e ela põe na frente quem ela quiser no momento que bem entender. Exatamente. O Hogger já perdeu aí, contato, já está a 1 segundo do Novalak.
Câmera colocada no carro do Liam Lawson. E se a pressão para cima dele existe, ele terá de alcançar ali o Dennis Hogger. E é ele que está com mais chance de fazer isso agora, que está com menos de 1 segundo, com a possibilidade de abrir o DRS. Para salientar que o carro do Durham está ligeiramente melhor que o Drugovich, o australiano acaba de marcar a melhor volta, 1:25.995, enfiando 2 décimos do Drugovich, que realmente começou a desempenhar agora. Esquentando os pneus, melhorando o ritmo. O Ali Caldwell já usando o estoque de asas da equipe. Ele está de volta para a pista. Ali Caldwell, líder é o Marcus Armstrong. 1.3, 1.4 em relação ao Novalek. Molina, para justificar a ausência daquela imagem interna do carro do Novalek, da largada, apenas metade dos pilotos carregam câmeras com sinal para transmissão. Todos eles carregam para a consulta depois da prova, enfim, para montagem de clipes, mas apenas 11 pilotos carregam ao longo da corrida com sinal ao vivo. E nessa etapa o Novalek não foi selecionado. Quem está com a imagem é obviamente o Drugovich, que é o líder do campeonato. Então por isso que nós não temos essa imagem, que seria realmente interessante, mas a gente só vai poder ver depois em redes sociais ou qualquer coisa do tipo. Perfeito, é pena. Gostaria de ver o que ele aprontou para perder a primeira posição. Liam Lawson também tem câmera, está apontado ali para a tentativa de chegada do Yuri Vips, daquele troco que talvez ele mereça mesmo, do mesmo jeito, né, da forma parecida. Aí o carro número 11 do líder do campeonato, Filipe Drugovich, com o Frederic Vest bem próximo dele. 3 décimos de segundo a última tomada. E o Durham deve ter cometido algum erro, porque ele foi para 1:27.1, perdeu a distância que tinha segura para o Drugovich. O Drugovich tem acionamento de asa para atacar o australiano e o Vest também vem no cangote do brasileiro. Classificação do campeonato aparecendo ali no vídeo. A pontuação dos 3 primeiros colocados. O Logan Sargent somaria mais 1 ponto nesse momento. Subiria para 130 pontos. Drugovich 207. Pourchaire 162. Pourchaire está em 20º lugar agora. A 1.1 do 19º colocado, o Callum Williams. Eu acho que o Drugovich precisa ser um pouco mais cauteloso na prova de amanhã. É hora de usar a cautela. Mas na de hoje ele não tem absolutamente nada a perder. Ele está em 10º com o principal adversário dele fora dos pontos também. Se ele quiser buscar 1 ponto, passando o Durham e passando o Sargent, dá para tentar. É um risco que ele pode correr com a maior tranquilidade. Claro que não é legal você bater, se dá trabalho para a equipe, o carro nem sempre volta igual. Mas algum toque, alguma coisa, alguma escapada, ele não precisa temer, não. Das 29 voltas já temos 8 completadas. 1.8, vai ficando muito tranquila a liderança do Marcus Armstrong. 1:26.5 a última passagem dele, 1:26.699 do Novalek. O Hogger a 7 décimos do Novalek. Abrindo agora e variando bastante em função de cada ponto da pista, onde a gente tem a checagem do tempo. E o Enzo Fittipaldi é o 13º colocado na prova. Ele está a 8 décimos do piloto que vem logo à frente. Em 12º, o Amaury Cordell. Celso, nesse momento os carros acabam ficando um pouco espalhados, até pela limitação aerodinâmica. Lembrar que o Fórmula 2 depende muito mais de apoio aerodinâmico do que o Fórmula 3. Então, se você andar muito colado, começa a perder carga no aerofólio dianteiro, começa a arrastar o pneu, sobe calibragem e aí acaba com todo o equilíbrio do carro. Então, nesse momento da prova, os pilotos preferindo seguir os outros da frente com um pouquinho mais de distância, poupando pneus e atacar no final. Nesse caso, a prova fica um pouco mais dentro do que os próprios pilotos diziam, né, Thiago? Maior dificuldade de ultrapassagens. E eles sem muita razão de buscar e de tentar alguma coisa louca, pelo menos nessa primeira fase da prova. Totalmente, totalmente. A gente viu que quando você divide uma curva, foi como o Lawson e Vips. Alguém tem de ceder. E foi o que aconteceu, o Vips foi parar fora da pista. E isso geralmente resulta em investigação por parte dos comissários. Não foi o caso naquela manobra, mas é sempre um risco que se assume tanto nesse lado de poder haver um toque, quanto de poder ser investigado. Então o ideal
é que você tente as manobras o mais limpo possível, e a gente viu poucas vezes isso acontecer, tanto nessa prova até aqui, quanto na própria Fórmula 3. Tirando o Collet, foram poucas as manobras de ultrapassagem que a gente assistiu. Pneus escolhidos são os pneus mais duros. Eu queria ouvir o Molina em relação ao desgaste que foi apontado por alguns pilotos. Essa pista é de alto desgaste, ou seja, nas últimas voltas aí a gente vê alteração de desempenho e aí sim brigas por posição, Molina. E é o que eu estou torcendo, né? Nós temos aí o nosso Felipe Drugovich Targaryen, o cuidador de pneus famoso, né? Vamos ver se ele consegue manter. Ele está mantendo um ritmo bem consistente, tá? Sem atacar demais o Durham nesse momento. Todo mundo vai ter que poupar pneus, mas eu confio na habilidade dele de conseguir ter um pouquinho mais de recursos para atacar no final. Mas problema mesmo de pessoal chegar descalço no final, não acredito. 1:26.6 é o ritmo da maior parte dos pilotos nesse momento da prova. 1:26.3 fez o Novalak na volta passada. Ele sobe de novo para 1:26.6, mas mantém aí uma boa distância em relação ao Marcus Armstrong. Na verdade, caiu 8 décimos de segundo. Já entrou na casa de 1 segundo a diferença para o Novalak. Celso Armstrong virou uma volta horrorosa. 1:27.2 sozinho lá na frente. Cometeu um erro claramente e a distância agora já está para a asa do Novalak, hein? Quem sabe o francês vai para cima. Theo Pourchaire na 20ª colocação, tentando chegar no Callum Williams. Agora está bem mais próximo. Mas é uma batalha ingrata a do piloto francês. Já seria saindo em 16º, cometendo um erro, saindo da pista. É como o Thiago falou, vamos pegar leve, porque ele já está se fazendo o enorme favor de se castigar, né, Thiago? Pois é, a gente durante... You are both catching the leader. You are both quicker than the leader. O Holger sendo informado de que ambos, ele e o Novalak, estão mais rápidos que o líder e que estão se aproximando do Armstrong. Mas é isso, Celso, a gente já criticou bastante o Theo Pourchaire, já apontou diversas vezes os erros dele. E acho que agora, até o final do campeonato, ele vai tentar fazer o melhor dele, sabendo que o título já está fora de alcance. Claro que um fim de semana ruim do Drugovich, um fim de semana bom dele, pode mudar a situação. Mas nesse momento, lá atrás, ele não tem nada a fazer senão tentar arriscar mesmo. Mas sabe por que eu não concordo com isso, Thiago? Porque ele já sabe que não tem mais dinheiro para andar na Fórmula 2. Ele vai ter que buscar colocação em alguma categoria profissional a partir de agora. GT, WEC, protótipo, alguma coisa. E performando desse jeito, os chefes de equipe começam a torcer o nariz para ele, porque são erros muito, assim, bobos que ele vem cometendo. Eu acho que tem que botar a cabeça no lugar e mostrar que ele é um piloto de valor, apesar de não ter condição de disputar o título. Ele precisa procurar um emprego. Mas eu vou dizer que ele sempre foi um piloto estável. É que a gente esperava que nesse ano ele tivesse um pouco mais de maturidade, que ele conseguisse encaixar mais resultados. Só que aí ele teve 3 abandonos contra 1 do Drugovich e parece que isso mexeu com a cabeça dele e ele passou a errar demais. Mas você tem razão, Molina, ele precisa realmente ter essa capacidade de se mostrar melhor para os chefes de equipe. Mas eu acho que nada mais é do que a gente não quis reconhecer em relação à instabilidade dele, que já vinha desde o ano passado. O piloto jovem, mas sem recursos, fica realmente difícil. Ele teria de mostrar mais estabilidade se quisesse. Ou se quiser ainda, né? Ainda tem chance de seguir na carreira de piloto. A gente ficou um bom tempo ali com a câmera colocada no carro do Yuri Vips, ele tentando chegar no Leon Lawson. Ali a briga tá boa e tá bem estável, né? Da 4ª colocação até o Drugovich. A gente tem uma distância, aliás, até o Logan Sargent, melhor dizendo, a 8ª colocação, a diferença deles todos antes é menor de 1 segundo. Isso permite aí um ataque e uma proximidade, uma busca por posição. Daqui a pouco essa briga deve começar a acontecer. Veste em relação ao Felipe Drugovich também chegou. Aliás, ele nunca esteve muito longe do piloto brasileiro que segue, pelo que a gente observa, conservando pneus. É isso, Molina? Eu espero que seja, porque desse jeito ele não tem como ficar próximo do Durham e vai sendo acossado pelo Veste. Eu espero que ele esteja poupando para ir para o final. Só não pode deixar a distância para o Durham aumentar demais, porque aí para chegar no Sargent e marcar pelo menos um pontinho, fica difícil. A não ser que ele esteja de olho na melhor volta para marcar mais um ponto. Não sei qual é a estratégia.
10ª posição do piloto brasileiro, já tem mais de um segundo, ou está sempre na casa ali de um segundo em relação ao Jack Durham. Durham é o 9º colocado e está melhorando cada vez mais na classificação do campeonato. Você viu, acabou de passar ali, o 3 passou o 11 do brasileiro Drogovic e o 9 é dele que pressiona o piloto brasileiro Frederic Fest. É onde a atenção das câmeras está agora. Líder Marcus Armstrong passando tranquilo mais uma vez na liderança, 1.4 do Clement Novalak. Pela experiência desses pilotos da Fórmula 2, a manutenção de ritmo parece ser tranquila. Todo mundo na casa de 1.26 de novo entre os 7 primeiros. A partir dali, 2 pilotos andando em 1.27, o Logan Sargent e o próprio Jack Durham. Perdeu ali um pouco daquela vantagem que ele tinha em cima do Drogovic. Drogovic já diminuiu para 8 décimos, fez 1.26.8. Foi mais rápido, inclusive, que o Frederic Fest na última volta. Os pilotos estão trocando décimos aí, dependendo do setor. Um carro mais acertado para reta, outro mais acertado para miolo. Mas, de modo geral, todo mundo trocando um pouquinho de tempo aí, permanecendo na mesma situação em distâncias que não mudam muito. Segue a atenção das câmeras, porém, há essa aproximação do Vest em cima do Drogovic. Que cá entre nós, né, Celso? Se o Vest vier para cima, deixa passar, porque não vai mudar nada nesse momento. Poupa o carro para amanhã, quando está largando em posições mais à frente. É exatamente o que o Frederic Vest está apostando. Aí o Oli Caldwell finalizando a participação dele nessa prova de sprint da Fórmula 2. Você se lembra que ele saiu da pista, trouxe um bocado de pedra ali para o sistema. E ele, na verdade, reclamou alguma coisa ali com o carro. Mas se teve algum problema com o carro, foi ele que fez primeiro, né? E empatou. Ele fez contra o carro fez contra ele. Foi vingança do carro. Você me tratou mal? Tchau. Fim de prova para ele. Segue o Vest ali em cima do Drogovic, hein? Lembrar que quando a gente fala carros de fórmula, monoposto, são carros muito potentes, mas muito delicados. Uma pedrinha no lugar errado, uma pedrinha que trave ali numa pinça de freio, vai prejudicar o desempenho. Mais pedra no radiador, a mesma coisa. Então tem que tomar muito cuidado, são máquinas delicadas, de muita precisão, não aceitam muito desaforo. Ele tentando explicar alguma coisa ali pro pessoal da equipe, pessoal em silêncio, só no gestual, né, concordando com ele. Talvez não seja a hora nem o lugar de fazer qualquer tipo de discussão, até porque tem que saber exatamente o que aconteceu com o carro, né? O Oli Caldwell foi promovido, ou melhor, se promoveu à Fórmula 2 sem ter condições para isso. Ele tinha feito uma temporada ruim na Fórmula 3 pela Prema e acabou conseguindo esse lugar aí na Campus. E hoje ele é o antepenúltimo colocado entre os pilotos que marcaram pontos até aqui. Ele está atrás do Marino Sato e está atrás do Callum Williams. Se você pegar aqui outros pilotos como Logan Sargent e Jack Durham, também são estreantes, por mais que sejam equipes diferentes, tá louco. Diferença de desempenho, e acho que o Oli Caldwell precisa realmente refletir muito sobre essa posição dele. Ele que foi inclusive já suspenso da prova de Spa-Francorchamps em função do excesso de erros, enfim, excesso de pontos na carteira. E aí também vira um lugar muito bom para fazer essa suspensão, né? Porque ele lá em Spa, um erro dele poderia causar um estrago muito maior. Vershaw e aí o Iwasa, 67ª colocações. Então aí no seu vídeo. Brigando pelo 6º lugar o Vershaw. Vem logo à frente. E o Iwasa que disputou prova de Fórmula 3 ali foi bem, inclusive nos treinos. Tá no que a gente não imaginaria ser o lugar dele, né, Thiago? É um cara que teria condições de andar um pouco mais à frente. Falhou no treino. Sem dúvida. Foi uma sessão bastante complicada, interrompida ali no final, vale lembrar. E isso também fez diferença, né, para todos eles aí. Acho que é algo que pesa também. Celso, nesse momento o Drogovic encontra um ritmo melhor que o Durham. A distância já está sempre menor do que 1 segundo. Ele vai tentando se aproximar.
mas mostra a limitação da pista. Essa distância continua variando muito. Toda vez que ele chega perto do Durham no miolo, acaba perdendo essa distância e sacrifica os pneus, o que é contrário à política de gerenciamento dele. Então é muito complicado você ganhar posições nesse circuito. É uma pista que parece ser mais complicada até do que a da Hungria, né? Sem dúvida. A sequência de curvas é muito mais intensa do que na Hungria. Aí só tem mesmo reta ali na reta principal. O resto é uma sequência interminável de curvas. O trabalho dos pilotos, portanto, foi importantíssimo na classificação, na preparação para a corrida. E amanhã, como uma corrida tem um pit stop obrigatório, a estratégia vai falar e muito. A gente percebe ali alguns carros já escorregando bastante nos pneus e o tempo de volta subindo ali para casa de 1,27 de forma mais consistente, pelo menos para boa parte daqueles que estão a partir da 7ª colocação. Até o Vershaw, todo mundo andando em 26, mas todo mundo agora 1,26 alto, perdendo desempenho. Olha só, Celso, do 9º ao 13º colocado, do Durham até o Enzo Fittipaldi, ninguém ganhou e ninguém perdeu posições. Isso diz muito sobre o que é esse circuito de Zandvoort em termos de manobras de ultrapassagem. O que nos dá uma bela... que nos deixa feliz para amanhã, né? Se ninguém passa ninguém e o Drugovich conseguir fazer uma boa largada, é verdade. Tá no poço. As posições que mudaram foram justamente na largada. Não peguei o problema do Vips, mas a equipe diz que ele deve continuar, seguir em frente. Como a manutenção aí dessa vantagem em relação ao Novalak, o Marcus Aviston não tem muito com que se preocupar em termos de mudança de ritmo de prova. Ele deve estar falando também a respeito desse desgaste de pneus, apesar de ser um dos poucos pilotos que continua andando na casa de 1,26, né? Cometeu um erro, como destacou o Molina, andando acima de 27, mas ele está andando ainda em 1,26,7 na última passagem dele, 1,26,6 do Novalak, mas a diferença segue aí na casa de 1,2. Vershaw e o Vips. Yuri Vips perdendo um ritmo um pouquinho a mais agora. Fez realmente um 27,063 na última passagem. Vershaw chegando nele. E o Asa mais rápido que os dois. Opa! Ó, o Drugovich chegando no Durham. Mas o que foi aquela fumaça ali que... Fiquei preocupado agora. O movimento do Drugovich para desviar. Acho que o Durham cometeu um erro ali. Tanto que na sequência ele já recupera um pouco do ritmo dele, ó. Já voltou a abrir. Durham fez 1,27,080 na última passagem. O Vips questiona a respeito de uma eventual punição para o Lawson e a equipe informa que não teve nada. Isso aconteceu lá no comecinho, né? E aí, nós temos aqui alguém que conhece de regra. Aí, Molina, o que você achou? Não foi nada. Colocou por dentro, estava por fora, deu uma espremidinha, mas tudo dentro do jogo. Tierra Darúvula levantando ali detrito na pista no momento que ele tentava ultrapassar. Tentou passar, passou o Marino Sato. Ele já errou uma freada nesse ponto, né, durante essa corrida, mas dessa vez acertou bem. Largou um pedacinho ali na pista. Tomara que não seja nada... Tomara pra ele, né? Que não seja nada muito sério. Parecia ser flexível. Não sei se era uma sujeira de carro, não. Foi estranho. Então, aquele pedaço que subiu. Lembrar que o Drugovich fez uma freada estranha na última reta ali naquele ponto. Talvez ele tenha desviado daquilo achando que fosse um detrito. E o Durham marca a melhor volta de novo. Melhor do que já era dele. Pois é. Melhorando aí para 1,25,9. Fez realmente uma volta muito boa. 1,25,987. A gente vai fechando uma geração da Fórmula 2, que tem como o líder aí o Drugovich, que deve seguir para outra categoria no ano que vem. Deve não, com certeza vai seguir outro caminho. E a nova geração vai surgindo com o Durham como um dos líderes.
esse menino realmente é favoritíssimo ao título da próxima temporada, dependendo de onde ele se colocar, dependendo de qual equipe ele escolher para a temporada que vem. Dependendo do manager dele, seguir a trilha do Piastri, né? Ficar em algum lugar, o Piastri que é também australiano e que ontem, né, a gente deu aqui em primeira mão com o Thiago Mendonça, trazendo junto com a Mariana Becker a informação da confirmação do contrato dele com a McLaren, contrato que inclusive não foi firmado agora. E o VIP sendo incentivado aí para tiro para cima do Lawson, a diferença deles aí em meio segundo no momento. O Durham com a Alpine, Celso, eu só acho que o contrato dele vai ter umas 300 páginas a mais, né? O do Piastri. Inclusive com cláusula dizendo que, olha, mesmo que você quebre o contrato e tenha condição de fazer isso, mas divulgar pelo Twitter, vai ter uma multa, não é? Eu acho que os contratos novos estão todos incluindo cláusulas de divulgação de qualquer quebra de contrato, inclusive nas redes sociais. Se fizer a gente ficar com cara de bobo, a multa... E olha, eu vou falar, eu se fosse ele não sairia da Virtuose, não. Vai mostrando um bom desempenho, uma boa integração entre ele, carro e engenheiro, numa categoria onde não tem mais uma equipe papona, né? Antigamente era a Prema que era destacadamente, tecnicamente melhor. Hoje, com o Hauger, não vou nem falar da Aruva, mas com o Hauger vai mostrando que não é superior. A MP, que veio do meio do pelotão e provavelmente vai ganhar o título, não tem mais equipe que se destaque. Então, melhor ficar em casa que está funcionando para não arriscar nada. Na 10ª colocação, Felipe Drugovich. 9/12 do Jack Durham. Jack Durham volta mais rápida, 1:25.987. Isso foi na volta passada. Agora o Drugovich e o Durham estão no mesmo ritmo, 1:27.1. Durham fez uma volta rápida, agora volta ao ritmo normal, baixa a temperatura de novo. Aí na meiuca tá todo mundo buscando volta rápida, porque ultrapassar já viram que é muito complicado. E impressionante também o ritmo do Marcus Armstrong. Lá na frente ele só um vacilo levou ele para casa do 1:27. Ele continua andando em 1:26.6. Andando rápido, é um dos mais rápidos da pista nesse momento. Ele está buscando a terceira vitória dele nessa temporada. Nada mal, mas mostra também uma certa inconsistência. Está em 11º na tabela. Realmente poderia estar muito mais à frente com esses resultados que conquistou. Ele tem mais vitórias, por exemplo, do que o Logan Sargent, que está em terceiro. Pois é, interessante isso, porque o Marcus Armstrong largou da 10ª posição, porque... Aliás, largou na frente, né? Largou na segunda fila, segunda posição, porque ele foi o 9º na classificação para a corrida de amanhã. A grande vantagem é essa, que com esse trem aerodinâmico de turbulência e asa, os carros meio que nivelam. Você vê que o Drugovich foi o pole position com uma certa vantagem sobre todos eles e não consegue desempenhar. Agora, só levantar um ponto aqui, Celso, estou muito preocupado com aquela revoada de pombos que acontece toda hora. Um pombo desse na cabeça do piloto, ele passa pelo meio do halo, ele entra na tomada de ar do motor, ele entra no radiador. E engraçado é o seguinte, a gente discutia, eu e o Thiago, onde tem pombo tem comida. Os bichos estão lá ciscando. Não dá pra jogar um veneninho ali? Não pra matar os pombos, mas pra matar a comida. Tá bom. Que, cara, pode causar um acidente besta, mas sério. Mas eu acho que você está sendo muito pessimista. Um pombo passar... pelo halo, passar... Olha... temeria mais pelo pombo. Então, fala isso pro Stefan Johansson, que pegou um veadinho lá mas na Áustria. Falando de coisas, né? O pombo pesa... Eu acabei de consultar aqui, Molina. O pombo pesa no máximo 380 gramas. Multiplica mv² sobre 2 pela velocidade de 280 km por hora, você vai ver que a pancada é mais ou menos um soco do Mike Tyson. Bom, você vê que a corrida capacete não está muito emocionante. Para chegarmos a esse ponto de análise de aceleração
e massa para a gente ver a potência, a força, né, de uma pancada de um pombo passando pelo Halo. Realmente chegamos a um ponto onde pudemos explorar todo o vernáculo, tudo que sabemos a respeito de assuntos correlatos e não às corridas. O importante é que o Durham é o dono da volta mais rápida por enquanto, 9/10 de segundo, 1 segundo atrás do Logan Sargent, um pouquinho mais atrás está o Felipe Drugovich, ali em 10º lugar, desde a largada, a posição dele no começo da prova. Ele que é o pole position para a corrida de amanhã, a prova principal, que prevê parada com pit stop e estratégias diferentes nesses momentos de parada, porque 2 tipos de pneus vão ser usados. E a equipe informando ó, que coisa. 7 voltas pro final, cara. Se você quiser colocar uma pressão aí no Armstrong, é o momento. Uma sugestão, né? Não, assim, você já escolheu o prato e o Metri vem ali e faz uma sugestão, né? Você já almoçou mesmo e tal. Olha, temos um cardápio ali de sobremesas. É mais ou menos isso que ele ofereceu. Deixa eu falar com o Denaildo aqui, que colocou: o cara quer dar veneno aos pombos. Não, cara. Eu quero matar a comida dos pombos. Se não comida, os pombos vão embora. Não é pros bichinhos que eu quero dar veneno. Sociedade Protetora dos Animais informa. Durham a 1.2 agora de seu mais próximo adversário, o Logan Sargent. E o Drugovich já está a 1,5 segundos do Durham. Do mesmo jeito que o Novalak não aceitou a sugestão de sua equipe e segue a 1.4 do Marcus Armstrong, que caminha para mais uma vitória no campeonato. Olha, eu prometo que se o pombo entrar na tomada de ar de alguém, eu não vou fazer que nem aquela motoquinha. Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Tá. Eu prometo que não faço isso. Em nenhuma das categorias, inclusive na corrida de Porsche amanhã. Ah, não, aí é mais tranquilo. Pois é. Aí é mais tranquilo. Aí são toneladas de alumínio contra um pobre pombo. Impressionante que o público permanece assistindo todas as corridas em Zandvoort. Ó, e o Vechor, já que você levantou esse tema, Celso, o piloto holandês em 6º. Não tá mal para a temporada que ele tem feito, não tá mal, não. E olha, foi ele mesmo que partiu para cima do Vips ali e acabou levantando uma terra. Então a briga aí tá forte pro holandês. E lembrar também que o Novalak da MP está numa equipe holandesa que vai pro pódio. Clement Novalak, segunda colocação, 1.5, 1.6, está de boa do mesmo jeito que o Dennis Hogger, tranquilaço na terceira colocação, em nenhum momento ameaçou o Novalak. Eu apostava muito no Hogger. Eu também. Mas a largada ali no lado sujo acabou comprometendo. Ele chegou a estar lado a lado com o Novalak, mas não levou a posição. Mais atrás, o replay. Yuri Vips e o Verschoor. Foi por isso que o Verschoor colou ali no Vips. O Vips errou. Mesmo assim, conserva ali a colocação. Bom, é o momento da gente ver se o pessoal poupou pneu mesmo para tentar atacar para o final, para dar um pouquinho de animação para essa corrida. Esse meio de pelotão segue na casa de 1,27. Drugovich em relação ao Frederic Vest. Vest foi 1/10 de segundo mais rápido na última volta. Não tem cara de que vai conseguir chegar no brasileiro, não. Bandeira amarela no setor 2 já eliminada. Isso porque alguém saiu. É ele, Daruvla. Again. Mais uma. Talvez a Pirelli tenha errado na escolha do pneu mais duro. Acho que ela temeu muito o desgaste do pneu dianteiro esquerdo e subiu um degrau. Lá em Spa a gente teve os pneus médios e macios. Olha o Daruvla aí. Uau, não foi um errinho, né? Então talvez tenha sido conservadora a Pirelli. Talvez o médio e o macio fossem... Olha o Drugovich fazendo a volta mais rápida aí, ó. Volta mais rápida com 1:25.808. É que ele achou aí, hein? O cuidador de pneus ataca novamente.
Se é para atacar no final para conseguir esse ponto extra, tá aí. É aquilo que você fala, né, Molina? A conversa dele com o engenheiro é realmente muito precisa. E eles vão fazendo esse monitoramento de pressão, de temperatura de pneus, escolhendo o momento certo de atacar. Tá com a volta mais rápida. Seja lá para onde o Drogovic for, leva o engenheiro embaixo do braço, amigo. Isso. Opa! Tati Calderon. É, ela fora da pista no setor 1 e olha, ficou presa na brita. Será que... vai. Safety car, né? E Com pode certeza. terminar assim, né? É. Bem provável, aliás. Embora eles tenham... não, o trator vai ter de entrar ali. É, e se ele conseguir liberar, vai liberar o quê? Uma volta. Não, é difícil. Até ela sair do carro, tirar esse negócio daí. Tiagão, essa volta do Drogovic vale ponto, né? Tá Vale 10? ponto. Vale ponto. Muito bom. Então que termine assim. Que não tem mais o que fazer. Você vê, enquanto alguns pilotos estão nesse final pensando nessa coisa... Opa! Eu entro. Calderon pedindo desculpas por ter escapado. Enquanto alguns pilotos estão conseguindo ali, né, na administração da temperatura e desgaste de pneus, fazer volta mais rápida, como foi o caso do Drogovic, outros sentindo a pressão, né? Yuri Vips errou a frenagem, também com problemas de aderência. O Calderon acabou saindo do traçado. Ela está tendo um retorno bem complicado. Não tem conseguido acompanhar o ritmo do Enzo, nem era necessário, né? Ela apenas precisava elevar um pouco o ritmo da equipe, que tinha o Chamberlain quase fazendo um mau trabalho. E ela está tendo uma certa dificuldade de adaptação. Lembrando, o carro está bem diferente do que ela guiou lá em 2019, né? A gente tem uma mudança grande aí com os pneus de 18 polegadas, enfim. É todo um processo que ela vai ter de se adaptar. Aquela nossa discussão sobre a Indy pode ter os pontos da superlicença, vamos lembrar de onde ela veio. Tá? Tudo bem que ela não era uma das primeiras colocadas nas provas da Indy, mas está apanhando na Fórmula 2. Então a gente fica pensando se a Fórmula 2 está realmente num nível tão mais baixo assim do que a Indy, a FIA mude a regra de pontuação para um piloto vir direto da Indy para a Fórmula 1. Eu discordo completamente de exceções. Até o Mazepin conseguiu a superlicença na raça. Não dá para ter jeitinho para o Colton Herta, né? Ali tem uma pressão muito grande acontecendo, mas definitivamente não é o caso para ter uma superlicença. Tem que passar por outro tipo de critério. Inclusive, talvez principalmente pela temporada que ele está fazendo lá na Indy. A impressão que dá é que assim que ele entrou no radar da Fórmula 1, o desempenho dele foi embora. E aí não dá para ficar fazendo, inclusive, equivalência, né? Ainda há ânimo dos pilotos para ver uma volta de competição. Será? Abriram mais uma, estamos sob o safety car, o carro está sendo retirado. A torcida já reparou, já notou que está no telão. Nos manda um aceno. Pista quente, mais de 38 graus a temperatura nesse momento. E vai para uma volta. Uma volta de ataque total, faca entre os dentes. Vai ser bonito de ver. 36 graus a temperatura da pista agora. Finalzinho de corrida. A indicação aí do safety car saindo agora. Estamos com um ligeiro problema de sinal. Não estamos recebendo o sinal chegando direto de lá, de Zandvoort. Agora sim. Exatamente no final aí dessa volta. Safety car ainda com as luzes piscando. A informação para os pilotos é aqui no vídeo de que teremos o fim da participação do safety car.
Todo mundo diminuindo o ritmo ali para as duas curvas finais do circuito. Olha só. Quase um estacionamento. Todo mundo segurando o ritmo. Marcos Armstrong, 1:25.808. Faturando um ponto importante no campeonato. 208 pontos agora. Tem o brasileiro. Não foi a prova mais emocionante da Fórmula 2 que vimos ou que vimos na nossa audiência, mas mostrou aí todas as análises que tem feito apontaram para o que a gente acabou sem muitas condições de ultrapassagem. A prova de sprint dependeu apenas de uma volta, onde eles estavam mais próximos, exatamente a primeira volta, e dali uma procissão. A direção acabou arrumando ali essa volta final com um pouco mais de emoção, mas o destaque fica realmente para esse ponto extra que o Felipe Drugovich conseguiu no final da corrida. Yes, very comfortable ride, very good ride. Merci Alain, victory number 3, I think. Good job, boys. It was actually quite a hard one, despite how it looked on TV, so thanks. Tá aí o Marcus Armstrong agradecendo a equipe. Ele até faz as contas, diz: acho que é a terceira vitória. É sim, Marcos, você chega à terceira vitória. Você havia vencido em Imola e venceu também na Áustria e ganha mais uma vez as 3 provas em Sprint Race. Ele não venceu nenhuma esse ano de Future Race. Celso, você dizer que o destaque foi o ponto do Drugovich pela melhor volta, mas também essa ultrapassagem do Will Asa sobre o Verschoor no início da última volta. Well done, finally first podium, just a shame for the start, but you managed well the tires during the race. Yeah, good job. I'll take it, you know. For sure about the start, but at least we've got some good points. Good job, mate. Good job. I'm happy for you. And see you on the podium. Aí o Novalak recebendo os parabéns da equipe, lamentando não ter vencido, mas celebrando o primeiro pódio. A equipe até fala em finalmente o primeiro pódio, e ele lembra o quanto foi importante marcar pontos. A MP Motorsports entrou nessa prova com 233 pontos, 10 pontos atrás da Carlin, a vice-líder, e 20 pontos atrás da Arte, a primeira colocada. Yeah, good job, guys. Nice to be on the podium again. Didn't quite have the pace, but good job anyway. We made the most out of it, definitely. E o Holger agradecendo a equipe também, dizendo que não tinha o ritmo, mas que é bom estar no pódio novamente. É o 4º pódio dele no ano. Já tem torcida pro Holger, hein? Deve ser a família dele que foi pra lá. Você sabe que em todas as etapas eu vejo os noruegueses? É impressionante. Vamos começar a prestar atenção no rosto deles. Se forem os mesmos, é a família do Holger. É, pode ser. Mas o apoio da família, né? São os primeiros apoiadores e patrocinadores. Com certeza. I'll take the challenge to me, but I'll take it. o Armstrong dizendo aí que os Max Verstappen são o máximo, e que estavam acenando. Ele falou: acho que estão acenando para mim. Eu vou aceitar. Muito legal. Aí a chegada para a comemoração do pódio, a confirmação do ponto extra ali para o Felipe Drugovich, 208 pontos, e a comemoração de vitória para o Marcus Armstrong. Theo Pourchaire o segundo e o Logan Sargent na terceira posição, 130 pontos. Nesse momento de comemoração, a gente já comemorou com o Caio Collet na primeira corrida do dia da Fórmula 3, Sprint Race também na Fórmula 3, aqui com vitória do piloto brasileiro. E o Meikon Kawakami, piloto brasileiro lá da Super Sport 600 do Campeonato Espanhol Brasileiro, também venceu a corrida realizada hoje. Um sábado de muitas vitórias e belas notícias para nós. Agora eu senti o Novalak um pouquinho desanimado. Ele sentiu de não ter largado bem, e se ele tivesse ido para a ponta, talvez fosse a redenção da temporada dele. Mas mesmo assim, um primeiro pódio tá de bom tamanho, crescer a partir daí.
Muito o que fazer e muito o que comentar aí desse trabalho do Novalak também. A gente mostrou para você a entrevista que ele deu e ele estava meio apreensivo com sair na primeira posição, acabou perdendo realmente essa primeira posição, mas a manutenção do segundo foi até de forma competente. Marcus Armstrong, primeiro colocado. Já pesou ali, o Novalak sobe agora. E aí o Hauger. Tem um pessoal nas redes sociais dizendo que o Drugovich está garimpando pontos como pepitas de ouro. Com certeza, se não dá para marcar muitos pontos, um aqui, outro ali, vai aumentando a diferença que agora está de 48, 46. Well, Marcus, the perfect start. Uma largada perfeita, uma relargada perfeita, uma grande corrida. Sim, como a gente sabia, a largada seria importante aqui. Na minha área do grid estava muito suja. O Clement estava muito rápido a corrida inteira, ele me empurrou e eu estou muito feliz. Teve muita pressão, como é que você se sentiu? Foi a corrida mais física da temporada. Amanhã também será uma corrida muito física. A gente tendo de usar o pneu ao longo de toda a prova. A gente tem treinado para essa corrida desde janeiro. A gente sabia o quanto seria difícil fisicamente e estou muito feliz. Clement, parabéns, seu primeiro pódio na Fórmula 2. É uma pena, mas foi tudo quanto a largada. Assim como quando você chega no carro da frente, começa a superaquecer. Se você me contasse na semana passada que eu conseguiria um pódio, eu ficaria feliz. A gente tem que continuar trabalhando para a classificação e deve vir muitos pódios mais. O Marcos disse que você não deixou ele escapar em nenhum momento. Eu acho que logo depois que ele acertou um passarinho, mas não depois disso. É uma pena. Eu queria brigar um pouco mais, mas eu vou aceitar esse resultado. Tá vendo? Ele assassinou um passarinho. Eu avisei. Dennis, de volta ao lugar onde você venceu ano passado. Uma grande corrida e muita pressão no fim da prova. Sim, foi uma corrida decente. Eu queria lutar para brigar mais à frente. Mas nas últimas corridas, depois das últimas corridas, é bom conseguir um pódio. Foi uma corrida um tanto complicada, dificuldade com os pneus, mas eu estou muito feliz, é um pódio, são mais pontos. E vai ser uma corrida muito física amanhã, né? Física? Sim. É mais mental, com as coisas acontecendo o tempo todo. É difícil conseguir deixar tudo vivo com os pneus. É mais mental do que pilotar aqui, mas ainda vai ser divertido. A corrida amanhã é longa e estou preparado para ela. Preparado tem que estar mesmo. Afinal de contas, a corrida vai ser mais longa. E se a questão é do preparo físico para essa corrida curta de hoje, amanhã vai ser ainda mais intenso. Lembra aí que a temperatura ambiente lá em Zandvoort nesse momento está na casa de 27 graus. E esse é o destaque da imagem do Marcus Armstrong no finalzinho da prova, chegando na primeira posição, suportando e largando muito bem, né? Fez uma excelente relargada na parte final da corrida para essa última volta em bandeira verde. Ele conseguiu também sair forte, apesar de estar do lado sujo da pista, conseguiu pular para a primeira posição. Cerimônia de pódio. Momento importante na carreira de todos os pilotos, momento de ver as bandeiras nacionais e escutar o papo deles.
from beyond. I think it's closer to me. You hit the wall? No. It was in the walls this week, isn't it? We made a brake fade when I'm behind you. As soon as I get anywhere near me, just the pedal goes through the floor. A couple of times it turned when I thought it was going to go deep. Where were you catching me, you reckon? More or less like, you just got a really good launch out of 12, so that would make the gap before the back straight. Essa conversa deles aqui é interessante, falando exatamente sobre o desempenho deles na prova, comentando algumas falhas que aconteceram, principalmente o Novalak, né? Tá mais entusiasmado ali com o pedal escorregando, pedal de freio escorregando, escapando o carro do controle pelo menos 2 ocasiões. Foi o que ele contou. Ele contando ainda a característica da curva 12, né, na preparação para esse início de volta. É interessante isso, né? Porque ele fala da preparação lá na curva 12 para fazer um bom final de volta e, na verdade, abrir a volta seguinte de um jeito rápido. Isso também já remete a gente para a própria disputa de classificação na Fórmula 1, né? Onde a gente viu tanto o Verstappen quanto o Leclerc falarem de erros que aconteceram, né? O Leclerc principalmente, que perdeu a pole position, talvez exatamente naquela curva 12, né? Quando esparramou um pouquinho demais, como ele falou, são os limites da pista de Zandvoort. Volta de classificação é uma arte, né? Você tem que vir preparando o teu carro na temperatura, os pneus na temperatura correta para não superaquecê-los até o final da volta. Realmente é uma coisa que os garotos vêm aprendendo desde o kart. Chega na Fórmula 2, tá quase no ponto. Clement Novalak já chamado ali para a segunda posição. Dennis Hogger já está no pódio na terceira colocação. E aí o grande vencedor da prova, o Marcus Armstrong. Importante entre os times. Lembrando que a MP, equipe da casa, tem muitos pontos agora, né? Com o Novalak agora participando de forma mais efetiva na pontuação do time. Hightech recebendo ali o troféu pela primeira colocação entre as equipes. Atualizei aqui, Celso, a pontuação das equipes, hein? Olha só, a MP reduz de 10 para 7 pontos a diferença que ela tinha em relação a Carlin, segunda colocada, e de 20 para 11 a diferença que ela tinha em relação à Arte. Então, realmente, é o que você falou, os pontos do Novalak foram fundamentais. Tomara que ele consiga contribuir mais com a equipe do que tem contribuído. Pode até acontecer, amanhã marcam pontos os 10 primeiros, ele larga em 10º, pode avançar um pouco aí. Hora boa, hora da champanhe, eles não vão beber muito nem se molhar, não, os macacões já estão encharcados depois dessa. Macacões novos para a corrida de amanhã, que você vai acompanhar aqui no Band Esportes, junto com a prova da Fórmula 3, claro. Fórmula 3 e Fórmula 2 destaque aqui na nossa programação. Fórmula 1 lá na tela da Band. E aqui teremos também mais esporte a motor com o Mundial de Motocross, aqui na tela do Band Esportes. E mais uma vez eu destaco aí que na sequência a gente vai ter mais uma edição do Supermotor. Vamos analisar com um pouco mais de detalhe o que aconteceu nesta corrida de Fórmula 2 e o desempenho do Filipe Drugovich. 1:25.808, 10ª colocação, porém 1 ponto pela volta mais rápida. Aí no seu vídeo, o vencedor Marcus Armstrong, Clement Novalak e Dennis Hogger. Aliás, deixa eu corrigir aqui, é extra oficial. Leon Lawson na 4ª colocação, Yuri Vips, Ayumu Iwasa, Richard Verscholl, Logan Sargent, Jack Durham e Filipe Drugovich, confirmando aí brasileiro na 10ª posição, a 5,4 do vencedor. Marcou um ponto por conta
da volta mais rápida, a pontuação para os 8 primeiros colocados na prova de sprint. Frederic Vest, 11º, Amaury Cordel, depois Enzo Fittipaldi em 13º, David Beckman, 14º, Roy Nissany, depois Gerard Daruvla, Ralph Boschung, Callum Williams, Marino Sato, Theo Pourchaire na 20ª colocação, Tatiana Calderon e Oli Caldwell não terminaram a prova.